Olá, meu querido amado, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Vamos deixar mais um vídeo aqui para o nosso entendimento. Nosso irmão Alberto Lírio, canal Alberto Lírio, Bíblia Clara. Graças a Deus. Um pouquinho de calor, né? Nós vamos estudar mais um assunto aqui muito importante para todos nós que queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos para Mateus 10:28, onde fala uma coisa muito interessante aqui. Não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Meu querido, nós estamos diante de um texto maravilhoso. Nesse texto, Jesus aqui está animando os discípulos. Pelo menos, né, ali no subtítulo, é isso que diz. Jesus anima os seus discípulos. Vamos entender isso aqui de uma vez para que vamos desmistificar, né? O que a religião ensina tudo o contrário. Nós queremos aprender o certo, mas a religião, ela torce. Às vezes esse verbo distorcer é muito usado, mas na verdade, quando alguém quer inverter a situação da palavra, eles querem ocultar ou omitir a realidade, a gente não deve falar, eles estão distorcendo. A gente deve sempre falar, estão torcendo. Por quê? Se eu falar que muita gente está distorcendo a palavra, então eu estou afirmando que ela é torcida. Torcido é uma corda. Se você distorcer uma corda, ela vai estar fora do seu jeito normal, porque ela já é torcida. Torcida é o jeito normal de uma corda. Se eu distorcer ela, eu tiro ela da posição exata. Mas a palavra de Deus, ela não é torcida, ela é exata. Se eu falar que muita gente está distorcendo, eu estou afirmando que ela é torcida. Então, querido, esse texto aqui, de Mateus, capítulo 10, versículo 28, esse verbo aqui, perecer, aqui é um verbo infinitivo. O que é, irmão Alberto, um verbo infinitivo? O verbo infinitivo aqui de perecer quer dizer falecer, quer dizer acabar, quer dizer findar-se ou deixar de existir. Então, perecer aqui é o verbo infinitivo de falecer, acabar, findar-se, deixar de existir. Então, nós temos aqui nessa palavra de Deus uma coisa muito importante que todos devem observar. Nós temos aqui um texto que vai dizer: vocês não devem temer o que mata o corpo e não pode matar a alma. Vocês têm que temer antes aquele que pode fazer perecer no inferno, que é na sepultura, não é? Na sepultura, tanto a alma como o corpo. O corpo, ele perece na sepultura. A alma também, ela perece na sepultura. O que é a alma? A alma é a fonte dos desejos, dos anseios, das vontades, dos sonhos, não é? Então, nesse texto aqui, que Jesus está animando seus discípulos, ele está falando que em João, no capítulo 3, do 13 ao 16, você vai entender melhor isso aqui. Então, o que é a vida eterna? O Cristo, Yahshua, ele está falando que vocês não devem temer os que matam o corpo e não pode matar a alma. Vocês têm que temer quem pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, se aquele que mata tanto o corpo como a alma, que as pessoas deveriam temer, ele estava falando dele mesmo, que é o
o eterno, o Criador de todas as coisas. Então ele está falando, se alguém temer a essa pessoa, esse Criador, então esse aí pode fazer ressurgir dos mortos aquela pessoa que foi lançado lá na sepultura. Isto é viver eternamente, ou isso é vida eterna. E o que é vida eterna no conceito bíblico, na visão de Yahshua? Em João 3,16, nós vamos observar uma coisa aqui importante. João, no capítulo 3, do versículo 13 ao 16. Olha o que diz aqui. Preste bem atenção. 3, a partir do 13 ao 16. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Observe isso aqui. Agora o verso 16. Porque Deus amou o mundo, queridos. Não é o reino da terra. Mundo é o sistema de coisas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você preste atenção numa coisa muito importante aqui, o que é a vida eterna no conceito bíblico, na visão de Yahshua. Se você observar isso aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas que obtivesse a vida eterna. Então, o que é a vida eterna no conceito de Yahshua? Aquele que se manifestou como filho, mas na verdade era o próprio Criador. Eu creio assim. Então, o que é a vida eterna no conceito bíblico, na visão dele? Vamos para Romanos, no capítulo 5, do verso 15. Romanos, capítulo 5, verso 15 ao 18. Vamos ver o que diz aqui. Romanos, como eu ainda não tenho recurso, tá, irmãos, do computador, notebook, não é? Eu acho bonito os irmãos que têm esse recurso, né? Eu faço tudo pelo celular mesmo, né? Romanos, capítulo 5, 15 ao 18. Olha o que diz aqui. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por este, olha bem, muito mais o que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. É isso que muitos religiosos não entendem. O que é reinar em vida? Quando se fala em reino, muita gente pensa que ainda vai vir, ainda vai surgir. Na verdade, os que acreditam, os filhos de Deus, eles reinam em vida. Por que reinar em vida? Porque reino de Deus não é uma época, não é um milênio, não é uma década que ainda vai surgir. Reinar em vida, o reino de Deus não é comida, não é bebida. Lá em Romanos 14 fala isso. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria, bondade, longanimidade. Isso é o reino. Então, olha o versículo 18. Pois assim como por ofensa
veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, olha só, por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Qual foi esse ato de justiça? O morrer na cruz do Calvário. A palavra tetelestai está consumando todas as coisas. É isso que a religião não entende. Então, o conceito bíblico de vida eterna não é o que muita gente pensa. Então, aqui onde eu li, aqui nós vemos que a vida eterna, ela é imortalidade. Mas qual é o critério para se conseguir a vida eterna ou a imortalidade? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Olha, qual é o critério para você conseguir vida eterna? Não é frequentar a religião, não é você frequentar uma casa onde tem um CNPJ. O critério para se conseguir a vida eterna não é você entregar dinheiro todo dia, toda semana, todo mês para o pastor. Não é. Então o critério para você conseguir vida eterna é crer, porque todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então vida eterna você não consegue agradando o seu pastor. Você não consegue vida eterna frequentando culto. Você não consegue vida eterna santificando o seu corpo físico. Você não consegue vida eterna agradando a convenções, a denominações. Você não consegue vida eterna agradando a um conjunto musical. Vida eterna você consegue dessa forma. Você acreditar, você crer no sacrifício de Cristo e acreditar naquele que enviou seu Filho. Claro que o próprio se fez carne e habitou entre os homens. Então, querido, conseguir vida eterna, o critério é crer, sem o R, tá? No final, crer. Opa! Então, é mentira o que a religião ensina. É tudo mentira. Então, vamos ainda, querido, observar, é muito importante, João, aqui, ó, observa comigo, João no capítulo 17, o verso 2 e 3, é muito importante isso aqui. João no capítulo 17, o versículo 2 e 3. Está claro, querido, que a vida eterna não é ser membro dessas igrejas que eles falam. Está claro aqui que vida eterna é crer no Pai e no Filho. Vamos ler? Acompanhe comigo. João 17, João capítulo 17, 2 e 3. Olha só. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, isso é Yahshua falando com os discípulos, com os judeus, pois lhe deste autoridade sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta. Ele vai explicar, Yahshua, o que é a vida eterna, o conceito de vida eterna. O que é o conceito de vida eterna? Vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você viu o conceito de vida eterna, o que é? Diferente daquilo que a religião prega. Então, quando você acredita nisso, quando você põe em prática, aí você, querido, você se liberta da religião, da religiosidade, você se liberta da mentira, não é? Que esses caras estão pregando por aí, ensinando, tomando dinheiro de você, tirando dinheiro de você, te amedrontando, colocando medo, né, nas pessoas, como se Deus ele vendesse a sua salvação de acordo com a sua frequência de dízimo em dinheiro que você dá. É mentira, querido. É mentira. Vida eterna não é isso, não. Então, quando você volta no capítulo 5 de João, o verso 24, observe que João,
no capítulo 5, preste atenção, no versículo 24 e 25. Olha só, que interessante. Olha, em verdade vos, segunda pessoa do plural, é importante você ter isso em mente. Segunda pessoa do plural é um emissor que está falando com a plateia. Então tem uma plateia ouvindo. Vos, segunda pessoa do plural. Vos quem? Quem está ouvindo? O emissor. O emissor é quem? Yahshua. E a plateia é quem? Os judeus, os discípulos. Olha só. Em verdade, eu digo a vocês, porque eu sou no pretérito, né? Então, eu digo a vocês que vem a hora e já chegou. Olha só, já tinha chegado naquele momento que ele estava falando o que deveria acontecer. Ou o que deveria estar em eminência ali naquele momento. Então, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem. Observe o verbo tem. Tem. Observe. Esse verbo, querido, ele é imperativo, não é? Para você que conhece um pouco, né, do vernáculo da língua portuguesa, esse tem aqui, ele é imperativo. Tem a vida eterna. Ele diz assim, ó, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Por isso que os crentes, queridos, eles não entendem nada de evangelho eterno. Porque isso aqui, o verbo é passado. Tem. Então, tem a vida eterna, quando foi escrito, quando foi falado, era um momento presente. Mas eu estou há 2000 anos depois disso aqui, ó. Então, para mim, esse aqui, o verbo é passado. Porque eu estou 2000 anos depois da fala. Então, foi ele que falou. Então, esse verbo imperativo, não é? Tem a vida eterna, passou, isso é instantâneo. Aqui não existe cerimonialismo para alcançar, só existe uma regra, crer. Agora olha o verso 25 do capítulo 5 de João. Em verdade, eu digo a vocês, eu vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Então essa voz, ela já ecoou. Quando o juízo aconteceu, quantos anjos, vamos dizer assim, teve as 7 trombetas, teve 7 taças, teve 7 anjos, né, que proclamaram. Então, quando ele diz assim, em verdade, eu vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Você acha o que, queridos? Você acha que esses mortos aqui é o morto físico? Essa morte aqui é aquele que estava morto espiritual por causa da lei. A lei, ela matava. A lei não deixava as pessoas enxergar. Paulo disse em Coríntios que a lei era como uma calúmia, era como uma escama nos olhos. Na verdade, tinha nome de quem estava vivo, mas estava morto. Não é isso que Apocalipse fala? Tens nome de quem está vivo, mas na verdade vocês estão mortos. Isso é morto espiritual. Não tem nada a ver com morto físico, como a religião ensina. Então, ele está dizendo aqui que isso aqui passou da morte para a vida é instantâneo, querido. Isso aqui não existe cerimonialismo para alcançar, só existe uma regra, crer. Agora você observa como manter a vida eterna em nós. Se você observar 1 João capítulo 3, verso 14 ao 17, está dizendo ali que você consegue manter vida eterna dentro de você, sabe como? Amando os irmãos, amando uns aos outros. É como você fazer uma viagem, encher o seu carro de combustível. O que vai fazer o seu carro andar, manter seu carro andando, é o combustível que está no tanque.
O que faz o cristão ele viver tendo noção de que ele tem a vida eterna é quando ele tem amor pelos irmãos. E agora, os religiosos aí que não amam o seu irmão, saquear o seu irmão com propósito, tirar dinheiro dele, entendeu? Então, quando você ama ao seu irmão, você ama um ao outro, você mantém o combustível da certeza da vida eterna em você. Então, finalizando, em 1 João capítulo 5, versículo 1 e também em capítulo 5, 20, será que alguém vai de contra isso aqui que está escrito, queridos? Amar ou amor pelos outros é o combustível para manter a vida eterna dentro de nós. Saia da religião, saia do sistema, não acredita nisso não. Eles ensinam a você tudo contrário daquilo que está na palavra. Não é frequentando um templo religioso, não é frequentando uma denominação, não é vestindo terno caros, comprando sapatos em 10 prestações, terno que você compra só para se manter bonitinho por fora, ou você começa a pagar e vai sumindo de vista, só para agradar o seu pastor, só para agradar o seu ministério, só para agradar o círculo de oração, só para agradar, não é, a convenção. Para com isso, meu filho, para com isso. Você crê no Criador, você crê no seu Filho, você crê no Tetelestai da cruz, então você já tem a vida eterna em você. Se você dizer que não, então eu sinto muito, mas você está indo de contra a palavra. Um abraço do nosso irmão Alberto Lírio. Se você gostou do conteúdo, eu mereço o seu like, tá bom? Vamos dar o like aí, nos ajude, compartilhe o vídeo, né? Se inscreva no nosso canal, deixe os seus comentários aí a favor ou contra aquilo que eu estou falando, porque isso nos ajuda muito, tá bom, querido? Graça e paz. Amém.